Então, é, o Martin Libra em exílio, né? Realmente dá uma baixa, ele dá realmente uma tendência a, a Não é bom pro Brasil. combatividade, né? A combatividade, a individualidade, ela ficar um pouco É, presa, né? sim. Lembrando, se não me engano, Paulo Rossi era um libriano, né? Então, Ah, tinha todo um fator Itália ali, o, com o escorpião, o tal Júpiter escorpião também. Há quem associa a Itália um pouco a câncer também, né? Período ali. Pensa- Então, mas o Marte e Saturno no dia, né? Você tem Marte e Saturno no dia. De um jogo em que a seleção. A Lua em Capricórnio, né? A Lua em Capricórnio. No dia do jogo, no dia, na hora do sarriar, né? A gente Aham. então tem todo uma, uma sistemática aí de trave, né? Travou, travou tudo, parou a euforia. Tinha um eclipse no dia 6, um eclipse lunar, no dia seguinte ao jogo do Brasil. Então, o eclipse já na semana, né? Ele já dá os Sim, indícios, né? Ainda mais na véspera, sim, né? verdade. Ainda mais na véspera. E por isso que assim, o Saturno, em especial, tá? Em especial nesse ano, ah, ele pode ser um fator, um, pode ter um peso um pouquinho a mais para Entendi. as seleções tradicionais, né? Aham. Para as seleções mais cacife, em especial as que têm mais títulos, Brasil e Alemanha, né? Mas como a Alemanha já tem histórico vencedor, em função da Copa de 90, se a gente for 90 aqui, tinha Saturno, Urano, Netuno, Capricórnio, né? Ah, que legal. Tinha o Júpiter em Câncer, que sempre a Alemanha se destacou, né? E mais o Saturno, e uma oposição, né? E curiosamente, ó, se a gente for 24 anos para frente, né? O Júpiter em Câncer de novo teve Argentina e Alemanha, né? Teve Argentina e Alemanha na final. Então, a história dos 12 anos também, né? Como estamos em 2018, custa sonhar que Júpiter em Escorpião, né, Ah, tem uma memória afetiva com as nossas copas, né? sim. Que possa ser uma benevolência, até porque vai ter um trigo no Júpiter-Netuno, né, ainda pelo 15 de julho, o Júpiter já vai estar direto, né? Aham. O Vênus em Virgem que beneficiou a Espanha também já foi fator bom para o Brasil em 94, 7 graus de Virgem na final de 94, né? Então tem aí uma benevolência. É, o Brasil tá bem na fita nessas previsões. O Brasil também, pelo contexto ciclos de Júpiter, Vênus, Saturno. né? Neymar ali, bem ou mal, o Marte em Aquário, pertinho também do Sol dele, né? É, Então, e detalhe, ele é da seleção brasileira, né? Se o é. Cristiano Ronaldo fosse brasileiro, eu já cravava o Brasil ex-campeão do mundo, né? Mas, como vamos de Neymar, vai que dá, né? Vai que de repente tem um fator. Mas eu acho que também tem esse peso aí um pouco extra para Espanha e Alemanha, Aham. né? Que mais? Na Argentina só depende de Messi, né? Se esse eclipse, se esse Marte aí sobre o ascendente dele simbolizarem uma genialidade e uma vontade absurda que vai levar o time lá. Porque em termos de coletivo,
Alemanha, Espanha e Brasil. Eu acho que em termos. O inédito não vai rolar não, né, Gui? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Também acho. Acho que se for mais um jogador talvez novo aí, ou, né, A única, ou a individualidade mesmo, né, de algum aí que vai se destacar muito, mas para uma coletividade, uma seleção, acho bem difícil algo inédito. Embora acho que a única possibilidade é um mês iluminado de Portugal, aí uns 5, 10% para Portugal aí, para de repente o Cristiano Ronaldo botar a bola debaixo do braço e resolver tudo, né? mas do jeito que ele tá, pelo menos vendo ele nas finais agora, Ele, semifinal, final da Champions, ele tá baqueado. ele não tá tão. Não tá inspirado, não. Se de repente fosse os 2 últimos anos, né? Os 2 últimos anos passados, bem provável que ele estaria voando mais, né? Isso, exatamente. Eu acho que ele não aguenta esse peso aí, não. É verdade. Agora, tem um fator aí curioso, aí fugindo um pouco previsão, a história dos capitães, né? O Brasil, quando tem problema com capitães, venceu Copa, né? Sério, você notou esse padrão, bicho? Não no sentido astrológico, mas no sentido da curiosidade mesmo, né? É mesmo? Você vê, o capitão era o Ricardo Rocha em 94, ele se machucou, o Brasil ganhou a Copa. Em 2002, o Emerson se machucou no rachão, na véspera, o Brasil ganhou a Copa. Né? Caraca. O Daniel Alves era o capitão. Né? Não, mas o Tite falou que ia revezar só em função do Daniel Alves ter machucado. O Daniel Alves estava repetindo, ele estava sendo o capitão consistentemente, não lembro. Ele era o mais bom, ele era o mais antigo, né? Ele era o mais antigo e ele chegou a ser capitão, ele vinha sendo capitão, acho que nos últimos 5, né? Que eu pensei que o Tite Tite estava fazendo esse rodízio aí de capitães já antes. Sim, revezava. Mas. Ele falou que vai revezar. Falou. Mas ele vinha. Daniel Alves vinha sendo destacado, né? Os últimos acho que tinham sido ele, né? Sim, revezando, obviamente que provavelmente na hora de erguer a taça, se o Brasil chegasse lá, ou ia ser ele, ou ia ser um cascudo, veteranão, né? Então, verdade. Tudo bem, ele vai ser. Gabriel Jesus vai ser capitão não amistoso, né? Vai ser capitão na abertura da Copa. Mas, por favor. Daqui a 18 anos. Depois que ele começa a chorar, igual o Thiago Silva. Por favor, né? Chega de cara chorão, pô. Pelo amor de Deus. Como é bom conversar com um astrólogo que entende de futebol, bicho. Nossa, é tão difícil. É que eu falo. Por isso que Nossa, eu me sinto solitário, assim. Por isso que eu não jogo muito a peleja de futebol para astrologia. Eu tenho uma concepção. Eu já testei todas essas técnicas aí do sitiamento, de começar a partida fazendo o dono da casa, ou o contrário. De quem começa também? De quem dá o pontapé inicial? Já vi dar certo, já vi dar errado. Né? Então, assim, existe o que eu noto, o que eu costumo observar muito, é fatores de repetência. Como assim? Repetência, por exemplo. Eu já, por exemplo, observei as finais que o Brasil ganhou no vôlei, por exemplo, sempre tinha, se não me engano, um aspecto, uma conjunção Lua-Urano, né? E Júpiter na mesma posição. Né? Então, assim, o que eu acho interessante de observar? É o fator histórico, digamos, uma espécie de memória astrológica do céu. Tá? Vamos supor, Espanha ganhou a Copa, tinha aquilo ali, Espanha está bem, vai ter uma Copa com aquilo lá,
obviamente ela vai ser favorita, né? É o que eu faço mais ou menos com a questão do Júpiter, né? Ora, se Júpiter estava em Câncer em 54, Júpiter estava em Câncer em 66, Júpiter estava em Câncer em 90, Júpiter estava em Câncer em 2002, Júpiter estava em Câncer em 2014, e a Alemanha estava na final em todas essas Copas, a Alemanha, obviamente, vai ser favorita a chegar à final. Né? É uma coisa, né? E o mesmo vale para a Argentina. Né? Isso considerando a passada e as anteriores. Né? Aí falam, falar que a Argentina e a Alemanha vai chegar na final é fácil, não precisa nem ser astrólogo. Por isso que eu não me prolongo tanto, né? Querem o quê? Rússia, Argélia e Eslovênia? Suíça. Você falou, né, quando o INED ia acontecer e foram duas que chegaram lá na INED de 2010 e a porra da imprensa não divulga essas merda, caralho. Foi. Eu vi. Foi um cara da Ana Maria Braga no escritório, mudou a posição da mesa para a câmera pegar. A Alemanha tem chance? Falei, não, a Alemanha não tem chance. A Itália tem chance? Não, a Itália um pouco mais difícil. Pode ser em função do período de julho, etc. e tal, porque acho que, se não me engano, as Copas que a Itália foi mais sucedida era meses que definiam em julho, né? E tanto, né, o jogo do Sarriá foi em julho, 11 de julho, etc. E aí, como tinha Júpiter e Urano em Áries, né, era a primeira Copa que Júpiter estava saindo de um padrão Câncer, Peixes e Escorpião, né? Eu pensei, ainda conjunto a Urano tinha mudado de signo. Pô, Áries também é inédito, cara. Áries e Urano são inéditos. Exatamente. A primeira Copa do Mundo, ela foi com ali em 1930, né? Urano em Áries. Para voltar, né? Aí eu pensei, poxa, alguma novidade deve pintar por aí, algum ineditismo, né? Eu pensei, provavelmente, alguma seleção, Espanha, né? De Holanda, calhou das duas irem para a final, né? Então, isso, eu até pensaria no Uruguai, mas o Uruguai, né? Tanto que o Uruguai chegou, né? Aonde o Uruguai podia chegar, eles chegaram, né? Sim. E foram muito bem. Eles voltaram a ser tops depois de muito tempo, e justamente com Urano voltando à época que ele estava em Áries, quando ganharam a primeira Copa, né? Verdade. Então teve esse fator. Então, quando há essas repetências, essas memórias, digamos assim, astrológicas, eu acho que tem um valor especial. Né? Essas nuances de 8 anos, eu percebo interessante também. A própria França. A França ganhou 98, né? Isso. E foi a final em 2006. Né? Então, tinha aí tinha um fator 8 anos, provavelmente uma questão Vênus aí considerável. Vênus estava 21 de Gêmeos. Deixa eu ver se eu tenho 2006 aqui. Quer beber uma aguinha aí? Vai, bebe aí, cara. Você tá com água próximo, talvez tem muito tempo a gente tá falando aqui. Eu tenho minha canequinha. Gargarejo. A gente usa muita palavra. Mas 2006, se a gente for pegar lá por julho, olha lá, Vênus estava por Gêmeos também. Fantástico. E 98 também, né? É o glamour venusiano se repetindo. Né? Então, quando há uma proximidade, quando há períodos, a Copa termina no meio de julho, né? Ou no começo de julho. Se 8 anos atrás foi nesse período perto, a chance de quem estava na final grande de voltar, né?
Bacana. Esses períodos de Vênus eu acho interessante também, Interessante, mano. porque é um recurso que a gente tem, obviamente porque a gente não vai ter os mapas precisos da Argentina, da Alemanha, da Itália, França, de Espanha, de quem quer que seja. Então, essas posições astrológicas de futebol, elas são interessantes por causa das repetências, né? Então, se você pegar os ciclos, você pega o Grêmio ganhou Libertadores, 83, 95, chegou numa final em 2007, né? O São Paulo teve o 93 campeão, Libertadores, Mundial, 2005 também, Libertadores, Mundial, né? Então, essas repetências de Júpiter, elas batem. É claro que não dá para ser uma regra, porque eu sempre tenho a teoria de que astrólogo é zagueiro, né? Astrólogo é zagueiro e sempre vai ter um horário, uma bola vadia que vai driblar a gente, pode driblar a gente a qualquer hora. Pô, vai entrar um filho de Deus do banco de reserva, né? Um Cocada, né, do Vasco, aquele irmão do Romário, do Miller, né? Tinha um cara lá no Vasco que chamava Cocada, era primo do irmão do Miller. O Romário machucou nos anos 80 lá, falou, o Vasco não vai ser campeão. Machucou o Romário. Aí botaram o Cocada acertou um chute no último minuto da final contra o Flamengo no Maracanã. Ele faz o gol, o Vasco é campeão. Então tem essas coisas, né? Eu acho essa percepção sua até é um reconhecimento que a gente é limitado, é uma humildade massa, porque se a gente vem cuspir, arrotar e vomitar arrogantemente aqui, cravando um negócio, a gente sabe que é complexo. Tem vários fatores aí a serem considerados que a gente não tem nem todos os dados exatos e confiáveis para a gente se basear. Então, eu acho massa a atitude sua, mas eu creio que você deixou bem claro aí, né? Mostrou que eu queria que você mostrasse, que eu achei brilhante aquela aula que você deu no nosso grupo do WhatsApp. Sim. Então, acho que você mostrou belamente aí essa repetição dos ciclos, né? Dos que eu chamo de padrões, né? São os padrões. Claro, eu dou uma margem para o que está fora do padrão. Por exemplo, Marte retrógrado, justamente em Aquário, justamente a partir do mata-mata da Copa, né? E ainda tendo um eclipse entre a semifinal e a final, né? É interessante porque se não tem um Saturno em Capricórnio, se tem de repente um Júpiter, um Urano, um Júpiter ali, vai ter um Marte quadrado Urano. Então, assim, é claro que você fica meio tentado a achar que, opa, vai ter uma surpresa por aí, né? Marte retrógrado em Aquário, a última vez que teve um Marte retrógrado em Capricórnio em 86, o Maradona botou a bola debaixo do braço e destruiu aquela Copa, né? Inclusive com a mão, né? Mas, sim. Né? Aí tem a repetição, né? Dos 8 anos, né, de Vênus, a França campeã em 98, chega no final em 2006, né? Eu achava que era a França, né? O bendito do Zidane, ele acerta uma cabeçada perfeita na prorrogação, antes dele dar a cabeçada no peito do italiano e ser expulso, ele acertou uma cabeçada perfeita que a bola tirou, se a gol ali, a bicampeã, né? Aquela história. Fração né? Você tinha achado que é da França ali. Fração de 2000 aquele jogo eu achei que é da França. Mas no início da Copa eu estava entre Brasil e Itália. Beleza. Então, assim, tanto que na final eu fiquei meio num dilema, né? Pô, será que vai dar França? Pô, não é possível. O Zidane comendo. Eu achei que o Zidane era o fator surpresa, entendeu? Entendi. Porque ali tinha uma questão de talento individual que poderia. Ele foi um fator surpresa por ter cometido uma coisa que nunca se tinha visto na Copa do Mundo, né? Foi.
Foi, tanto que virou joguinho de videogame, né? O cara da cabeçada no peito do outro. Virou joguinho de videogame. Foi tão Pois é, ele foi fator de previsibilidade, mas não da maneira como a gente achava, né? é, Fazendo, sei lá. exatamente. Então, mas o contexto ali, 2006, era o contexto Júpiter Escorpião, aí é que pesou, né? É, Toda a bagagem da Itália, Júpiter Escorpião, se sim. você for ver, é, a Itália ganhou da Alemanha dentro da Alemanha na prorrogação, né? Então fez uma diferença, pô. Eles ganharam da Sim. Alemanha lá dentro, né? Então foi meio que um fogo. E a historinha dos ciclos de 12 também, né? Uhum. Aconteceu com, Então, aconteceu com o Brasil, aconteceu com o Brasil sim. em 58 e 70 e depois 94, aconteceu com a Itália, 82, 2000, 82, 94 foi na final e 2006 ganhou, né? Aconteceu com a Alemanha, 90 e 2002 chegou na final, 12 anos depois, 2014 estava lá, ganhou, né? E aí a gente vê que o ciclo de Júpiter acontece. Nessa vai se repetir o ciclo de Júpiter que já teve várias vezes, né? Já teve várias vezes para o Brasil e para a Itália, né? Então, assim, A Itália não tá na área, então tem mais chance pro Brasil. per favore, né? Per favore para o Brasil dessa vez. Então, a única. Aí tem os fatores a mais, né? Os fatores É, que aí. eclipse, Marte retrógrado. Tanto é que em 2010, quando eu falei sobre um efeito surpresa, eu não cravei 100%. Eu falei categoricamente, olha, 80% de uma campeã inédita. Ah, mas você nunca vai E cravar 100%. eu dei 20% com talento individual. Aí que o Ronaldinho ressurgia ali em 2006, o Kaká, esses bandidos do futebol fizessem alguma coisa com a vida, né? Resolveriam. E do mesmo modo, em 2014, eu dividi. Olha, o Brasil, eu acreditava que o Brasil teria mais chances com o Neymar, tipo 40% com o Neymar, 10% sem o Neymar. Tá? Uhum. E as outras porcentagens, e a outra porcentagem eu dividi entre a Alemanha e a Argentina. Então, assim, Uhum. 40% Alemanha, 40% Argentina, né, um pouquinho mais para a Alemanha, em função dessas passagens de Júpiter que eu te falei. Júpiter em Câncer em pelo menos 4 Copas que a Argentina teve na final, que a Alemanha também teve na final, né? Mais ainda a Alemanha. Mas de tudo que você falou, o que me deixa mais. O que me mostra que é mais evidente, que é mais forte, que é mais influente, é justamente esse ciclo de Júpiter. O eclipse, o Marte retrógrado, o Saturno agora em Capricórnio, são coloridos que precisam seguir aquela regra geral, aquela predominância do ciclo de Júpiter mesmo. Vai dar um colorido a mais que a gente vai ver, ter certeza para ver nessa questão dos individuais aí, mas não tem força não. Se o individual tiver força, talvez é um Neymar, né? É, Para favor da gente ou da Argentina, já que ela também tem chance, pode ser o Messi. sim, sim. E o Marte retrógrado, que é um fator diferente, né? É, Aí é a possibilidade de alguém pôr a bola debaixo do braço e sair, levar. Mas realmente, o fator Júpiter é 13 graus, né? uhum. Divisa ali de 9 com 10, né? Parece que a Copa, se não me engano, há quem considere o início dela, né? Se não me engano, o início dela, não tenho certeza, mas tem uma propensão do ascendente ser virgem. Da primeira partida da Copa É, ou da primeira semifinal? partida.
primeira partida. E, se não me engano, ascendente virgem é Pô, melhor o ainda. grau do Brasil, né? É. Então tem esse detalhe também. Mas o que eu mais noto na memória astrológica, o que eu mais me baseio é muito os ciclos de Júpiter, né?